Olá, igreja. Olá a todos. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez para a maioria seja um pouco diferente, mas eu acho que é essencial. Os manuais de guerra já nos alertam que se queremos derrotar o nosso inimigo, precisamos conhecê-lo e conhecê-lo a fundo. Então, hoje nós vamos fazer uma entrevista, eu vou fazer as perguntas e as respostas, obviamente. Nós vamos entrevistar Lúcifer. É uma entrevista fictícia, de 11 perguntas e respostas, baseadas na palavra. Lúcifer vem do latim lux, que é luz, e fero, que quer dizer carregar, ou seja, que carrega a luz. Significa estrela da manhã, que está em Isaías 14:12, ou anjo de luz, também conhecido popularmente como Satanás ou Diabo. Não espere jamais reconhecê-lo como um bicho de chifres e com um tridente na mão. Ele é muito mais sutil, muito mais belo que isso. E ele quer encher a sua mente com sofismas ou falsas verdades e muitas tentações para fazer você pecar e se afastar, se distanciar de Deus. Sua especialidade é ser o pai da mentira, isso está em João 3:44. E como ladrão, ele quer roubar, matar e destruir. Isso está em João 10:10. Ele vai te prometer muitas coisas boas, entre aspas, vai te sugar e depois vai te jogar fora. Mas vamos à entrevista. A primeira pergunta é: quem o criou, Lúcifer? E aí ele vai responder: fui criado pelo próprio Deus, bem antes da existência do homem. A palavra nos diz em Ezequiel 28:15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Outra pergunta: como você era quando foi criado? Ele responde: vim à existência já na forma adulta. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Minhas vestes foram preparadas com pedras preciosas. Ezequiel 28:12 e 13 nos fala: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Aí vem mais uma pergunta: onde você morava, Lúcifer? E ele responde: no jardim do Éden, e caminhava no brilho das pedras preciosas do Monte Santo de Deus. Isso está em Ezequiel 28:13, que nós já lemos. Mais uma pergunta: qual era a sua função no reino de Deus? Ele responde: eu era querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus. Minha função era guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. Guardar a glória de Deus e conduzir os louvores dos anjos. 1/3 deles estava sob o meu comando, 1/3 dos anjos. Ezequiel 28:14, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Apocalipse 12:4, a primeira parte, a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu. Aqui leia-se os anjos caídos. Uma outra pergunta: faltava alguma coisa a você? Aí Lúcifer reflete, diminui o tom de voz e fala: não, nada me faltava. Ezequiel 28:13, que nós já lemos. Mais uma pergunta: o que aconteceu que o afastou da função de maior honra que um ser vivo poderia ter? Aí ele responde: isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras como mirando um espelho e percebi que eu era mais que os outros anjos, talvez nem tanto Miguel e Gabriel, mas era mais em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como Deus e passei a desejar isto no meu coração. Do desejo passei para o planejamento
estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia, tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do santo monte de Deus. Isaías 14, 13 e 14 nos fala: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Outra pergunta: o que desencadeou finalmente a sua rebelião? Aí ele responde: quando percebi que Deus estava para criar alguém semelhante a ele e, por consequência, superior a mim, que era um anjo, não consegui aceitar o fato. Manifestei, então, os verdadeiros propósitos do meu coração. Isaías 14, 12 a 14, vamos ler o 12, porque os demais já foram lidos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Mais uma pergunta: o que aconteceu com os anjos que estavam sob seu comando? Aí ele responde: eles me seguiram e também foram expulsos. Formamos, juntamente com os demônios que estão na terra e nos mares, o império das trevas. Então, o império das trevas, Satanás, os anjos caídos e os demônios que estão na terra e nos mares. Apocalipse 12, 3 e 4 nos fala: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Como falamos, essas estrelas do céu são os anjos caídos. Mateus 28, de 28 a 32, fala um episódio da cura de 2 endemoniados gadarenos. Diz assim: tendo eles chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, no cemitério, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Eles reconheciam o Senhor sempre que eles se aproximavam dele. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Senhor, expele-os, tira-nos da pessoa e manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Então os demônios estão na terra, nas pessoas, né? E também estão no mar, nas águas. Outra pergunta: como você encara o homem? Aí já Lúcifer fica com raiva, né? Ele responde: tenho ódio da raça humana e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo. Tenho inveja do homem. Eu é que deveria ser semelhante a Deus. 1 Pedro 5,8 nos fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É isso que ele quer: matar, roubar e destruir. Outra pergunta: quais são as suas estratégias para destruir um homem? Aí Lúcifer responde: meu objetivo maior é afastar o homem de Deus. Eu estimulo o homem a praticar o mal e confundo suas ideias com um emaranhado de filosofias, religiões e pensamentos caídos, cheios de mentiras misturadas com algumas verdades. Envio meus mensageiros travestidos para confundir aqueles que querem buscar a Deus. Torna a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está perto. E tem mais: faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica. Tento estimular o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade e o ódio entre os homens. Trabalho arduamente com meu séquito, a turma dele, para enfraquecer as igrejas, lançando divisões, desânimo, críticas aos líderes, adultério, mágoas, friezas espirituais, avareza, falta de compromisso. Aí ele ri mesmo, ele ri que ele está conseguindo fazer isso, não está? Tento destruir a vida dos pastores e padres, principalmente com sexo, ingratidão, falta de tempo para Deus e orgulho. Aí vem os versículos, 1 Pedro 5,8 nós já lemos.
Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. 1 Coríntios 3, 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? É do jeito que ele gosta. 2 Pedro 2,1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, sorrateiramente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Timóteo 3, 1, 8, que fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. E agora a última pergunta. Lúcifer, e quanto ao futuro? Aí ele responde com um semblante de ódio mesmo. Eu sei que não posso vencer a Deus, e que me resta pouco tempo para ser lançado no lago de fogo, que é a minha prisão eterna. Eu e meus anjos trabalharemos com afinco, de dia e de noite, para levarmos o maior número possível de pessoas conosco, homens e mulheres. Aí temos os versículos, Ezequiel 28, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Jamais subsistirás. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os anjos não vão escapar também, não. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 20, 10 e 15. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso é a consumação, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo também. Por isso, nós precisamos, primeiramente, nós precisamos ser convertidos. Depois nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos combater ao lado do Senhor esse nosso adversário, que hoje nós conhecemos um pouco mais. Não podemos nos deixar ser enganados por ele. Isso representa um prejuízo tamanho para nós e para Deus. Nós precisamos ser pessoas adultas, espiritualmente crescidos e ajudar o Senhor nesse combate ao nosso inimigo, que não tem tempo para ele. De dia e de noite ele nos atormenta. Vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos procurar ser fiéis à palavra, ser fiéis ao que o Senhor quer para cada um de nós.
dar espaço para o Espírito Santo agir em cada um de nós. Essa é a mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se no canal, aqui embaixo tem inscrever-se. Lembrando também do canal da Igreja Cristã em Londrina, você pode se inscrever, tem muitos vídeos lá que vão ajudar tremendamente a cada um de nós. Que todos tenhamos uma ótima semana, abençoada no Senhor. Amém.